Boa tarde, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Então, estou voltando com as lives, com especialistas. E qual que é a minha intenção principal ao realizar essas lives? É uma forma que eu encontrei de auxiliar os proprietários de cães e gatos, principalmente, mas não só isso, porque já conversei com uma veterinária de silvestres também, a saber que caminhos tu tem para percorrer, né? Porque muitas vezes a gente não tem, nós como leigos, não sabemos que caminhos a gente pode traçar, né? Nós não sabemos que caminhos a gente pode seguir. Ah, o meu cachorro tá de tal jeito, o meu gato tá de tal jeito, né? Muitas vezes não se sabe quantos especialistas se tem nas áreas, né? Então, por isso, a gente realiza essas lives, tá? Eu sou clínica geral, o Manuel, que é meu querido esposo, que também atende no consultório, né, da veterinária Rio Branco, também é clínico geral. Então, claro que quando a gente é clínico geral, a gente não tem tanta especialidade em assuntos específicos, né? E essas lives são com a intenção de trazer profissionais que se atualizaram, que vêm se atualizando, que tem tecnologia de ponta para fazer diagnósticos de doenças específicas. E hoje eu vou conversar com a Fernanda, a doutora Fernanda, que é uma veterinária de felinos. Então, a medicina felina, ela é totalmente diferente da medicina canina. Então, muitas pessoas acreditam que vão ter um pet que vai ser tudo igual, cachorro e gato. Inclusive, tem muita gente que acha que cachorro e gato é que nem bebê humano. Até pelas medicações que as pessoas dão por conta. E não é assim, tá? A medicina felina, ela é 98% diferente da medicina canina. Então, essas particularidades a gente vai abordar aqui. Desde o início até o que se pode fazer para ter uma tutela de responsabilidade para o felino, né? Então, essa é a nossa intenção. Nós vamos tirar dúvidas de quem tiver, mas também assim, ó, a gente sabe que o horário da live não é bom, mas é o horário que a gente tinha para realizar. E se surgirem dúvidas, a gente vai responder, mas a live vai ficar salva. Então, vocês podem encaminhar para amigos, fiquem à vontade. Inclusive agora, se quiserem encaminhar para algum amigo que vocês conhecem que tenha gatos, é muito importante que assista. Porque nós vamos abordar assuntos e vai parecer em muitos momentos que a gente está abordando assuntos mais de comportamento. Só que a questão é que a saúde do gato, ela tá tão ligada ao comportamento dele e a como ele identifica o meio que cerca ele, que é mais importante a gente falar de comportamento do que de saúde, propriamente dito. Porque o gato, quando ele se estressa no ambiente, ele começa a ter doenças muito graves. Então, nós vamos falar tanto de manejo, né, do passo a passo do que precisa ser feito. Espero que vocês gostem, então, e que nem eu disse, podem mandar aí suas perguntinhas que a gente vai tentar responder. Mas tentem esperar até o fim, porque no consultório, nesses 10 anos de experiência, tem perguntas frequentes que a gente recebe dos proprietários, né? Então, eu tentei fazer um apanhado geral disso, para que a doutora Fernanda nos ajude a esclarecer essas dúvidas. Claro que nós não sabemos tudo de tudo, mas a gente vai atrás de descobrir, tá, gente? Então, eu vou chamar a Fernanda aqui, porque o nosso tempo é curto. Em 50 minutos a gente tem que encerrar a parada aqui. Oi, Fê! Olá, tudo bom? Deu certo, mas tu tá meio quadriculada ainda. Vamos ver se a conexão pega aí. Acabei dando uma trancadinha na minha internet, ela oscila um pouquinho aqui. Deixa eu ligar uma luzinha aqui para nós. Será que se tu ligar o 4G não fica melhor? Vamos ver. Como é que tá? Ficou bem melhor com a luz acesa. Tá trancando?
Não, acho que vai. Acho que vai. Então, eu fiz um chimarrãozinho para nossa conversa ser mais leve, né? Opa, um brinde, então. Um brinde. E agradecendo o teu convite, Pauline, que eu possa contribuir um pouco para a nossa live, então, nossa primeira live, né? E vamos lá falar um pouquinho sobre quem é soberano no mundo, né? Nós somos meros escravos. Fer, mas eu queria que tu se apresentasse antes. Então, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade de Cruz Alta em 2013. Moro em Nova Petrópolis há 10 anos e dedico toda a minha vida profissional aqui, né? Fiz especialização em felinos na URGS com a doutora Fernanda Amorim. Concluí no ano de... Nós estamos em 2023, 2021. E atendo clínica geral de cães e gatos, né? Mas a minha especialidade é em felinos, porque muita gente pergunta por que tu fez? Tu prefere gato que cachorro? Não, eu gosto muito de gato, gosto muito de cachorro. Porém, a gente sabe que o gatinho ele é um animal à parte na natureza, né? Ele não é um cachorro menor, então ele tem desde um tratamento muito específico e eu trabalho sempre na linha mais cat-friendly possível, respeitando as particularidades dele até onde ele deixa a gente ir, né? E então eu dedico minha vida praticamente o dia todo aqui dentro da minha clínica. Eu tenho essa clínica aqui em Nova Petrópolis há 8 anos já. E a gente trabalha com clínica, cirurgia, né? E cada vez mais acrescentando coisas boas para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Hoje a gente tem laboratório integrado, clínica, cirurgia, internação, raio-x, ultrassom. Então, é uma clínica pequena, familiar, tem de tudo um pouquinho, né? E é muito aconchegante, eu gosto bastante de estar aqui, que é a minha principal casa. A minha casa, onde fica a minha família, eu sou um pouco visita, fico menor tempo. Então, onde eu fico mais tempo do meu dia, da minha vida, é aqui dentro. Tem que ter prazer no que faz, né? Porque como a gente fica muito tempo aí, né? E eu te agradeço, depois de saber tudo que tu tem para oferecer aí na tua clínica, que tu tenha tirado um tempinho para conversar com a gente, porque assim, quando a gente sabe o básico de felinos, a gente evita as visitas do proprietário no consultório, né? Porque o gato, é que nem eu estava dizendo antes, se tu cuida do bem-estar dele, a chance dele ficar doente é muito menor, né? É verdade. Então vamos começar do zero, dos primórdios. Quais são os primeiros cuidados, assim, a gente atende muito donos de primeira viagem de gato. Gato não tem nada a ver com cachorro, né? Quais são os primeiros cuidados que tu sente assim, a pessoa, se ela pudesse te perguntar antes de pegar um gatinho, qual é a orientação que tu dá para um proprietário que vai ter um gatinho? Os primeiros cuidados. Eu sigo muito a filosofia do Alexandre Daniel, né? Miou, testou. Então, quando a gente pensa em pegar um gato, a gente pensa em testar ele para FIV e FeLV, que ainda é uma coisa que muita gente pergunta, o que é FIV, o que é FeLV, né? Então, para nós é uma coisa tão comum, tanto quanto o gato miar, né? Mas eu acho muito importante a gente já ter esse diagnóstico desde o princípio, né? Então, quando a gente pega um gatinho, filhotinho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o ambiente que a gente vai proporcionar para ele é seguro? Tem cães juntos? Tem outros gatos juntos? Quem vai ser o foco principal tutor desse gatinho? Uma criança? A pessoa tem condição emocional e tem tempo para cuidar? Porque o gatinho a gente sempre recomenda, né? Tu tem que ter um tempo de 1 hora por dia para brincar com ele, para ele não se estressar. A gente tem como proporcionar um ambiente rico para ele, não com coisas caras, mas com tempo, brincadeira, bolinha de papel, né?
Então, às vezes, o brinquedo mais simples já é o suficiente para um gato. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas estão mais tendo gatos do que cães, né? Justamente pela praticidade, a facilidade hoje de tu viajar, tu contrata alguém para ir uma vez por dia, cuidar dele e tá tudo certo, né? Ele não precisa daquela dedicação especial de ir passear 3, 4 vezes por dia, igual o cachorrinho, né? Então, hoje em dia, tu adotou um gatinho, eu acho que a primeira coisa é tu procurar o teu veterinário, né, da tua confiança, para proporcionar para ele o mínimo de orientações, né? E que a gente vai ter que vermifugar, vai ter que fazer um testezinho nele, iniciar o protocolo vacinal, oferecer o mínimo para ele, que é aguinha limpa todo dia e comidinha, né? Fora isso, eu acho que todo mundo tem condição de ter um gatinho em casa, né, Pauline? Sim. E é muito bom, né? Eu não tenho gato na minha casa. Já morei com gatos, Uhum. mas hoje eu tenho uma cachorrinha, porque na verdade a gente veste esse apartamento, né? Porque ele é muito pequeno. Então a gente tem a cachorra porque a gente leva e traz ela para o consultório também, senão acho que ia ser estressante para qualquer animal ficar preso aqui. Sim. Fê, o que que tu orienta sobre alimentação de gatos? Tu orienta ração, alimentação natural? Se tu indica ração, qual que é o teu critério no momento de escolher a ração, né? Sei que a gente não é ideal a gente falar em marcas, mas assim, o que que o proprietário deve procurar no rótulo dessa ração, se optar por isso, né? Fala um pouquinho Uhum. para nós. A nossa alimentação sempre é uma ração de boa qualidade. Hoje a gente tem muitas rações boas no mercado, né, Pauline? Às vezes não é a mais cara, vai ser a melhor. Mas eu sempre peço, por favor, que quando vai escolher uma ração, que seja uma premium para cima, né? E que seja sempre de pacote fechado. Eu, particularmente, não gosto e não recomendo o uso de ração a granel, tá? Por questão de eu acredito que ela entra em contato com oxigênio, já perde odor, então ela diminui a palatabilidade, diminui o interesse do gatinho, né? Aí a alimentação natural, se a pessoa tiver condição, o tutor tiver condição de manter o acompanhamento com o veterinário nutricionista, legal, sabe? Mas eu indico muito o uso da ração úmida. Se puder proporcionar, né, praticamente só um alimento úmido, eu acho que ele está bem nutrido. Mas, claro, a gente pode acrescentar ração seca e úmida, né? Então, a gente sabe que a ração úmida, ela não é uma porcaria. Muita gente hoje ainda tem aquela crendice de antigamente de que a ração úmida tem muito sódio, que não é benéfico. E não, né? A gente sabe que a ração úmida ela tem 85% de água, então ela é a própria ração, porém úmida, né? Então, isso já beneficia o trato urinário do felino, né? A gente já está praticamente fazendo um preenchimento naquela quantidade diária de água que ele precisa ingerir, né? Aquela ingesta de água. E a ração seca, que nem a gente falou assim, marcas, né? Hoje a gente tem rações super premium que são excelentes, a gente tem rações high premium, não precisa ser a mais cara, né? Mas que tenha uma quantidade de proteína adequada para a nutrição dele, né? E gatinho filhote a gente inicia sempre com ração de filhote, até 1 ano eu recomendo que eles comam ração de filhote, e depois, se for castrado, ração para castrado, adulto, ração de adulto, e oferecer sempre que possível, diariamente, sachêzinho. Mas pode ser qualquer tipo de sachê ou tem que ser um sachê premium, super premium também? A gente pensa muito na parte de custos também, né, Pauline? Então, como ele 85% dele é água, eu não exijo que seja uma ração, um sachê super premium. Se o proprietário tiver condições de comprar um sachê super premium, que a gente sabe, eu vou dar um exemplo. O sachê da Premier, ele vai ser igual à ração Premier, né? Porém, com quantidade adequada de água. O sachê da Golden vai ser igual à ração Golden. O Whiskas, ele não vai ser um alimento maravilhoso, mas ele não deixa de ser a ração Whiskas em sachê, né? Então, eu recomendo sempre qualquer marca que o proprietário puder comprar e que o gatinho goste, né? Porque a gente sabe que gato é muito seletivo. Então, Sim. eles têm um gosto bem peculiar. Às vezes, tu compra uma marca não gosta, daí tu compra outra marca e gosta. Então, vai ir trocando ali um sachêzinho até ele se adaptar num que ele goste bastante.
E também, como biologia não é matemática, né? Como a gente ouve bastante essa expressão, também a gente tem que avaliar o animal como um indivíduo isolado, né? Então, se a gente vê que o animal está começando a mostrar o pelo opaco, queda de pelo, ou está começando a ficar desidratadinho, faz os exames de rotina, está com os nutrientes baixos, a gente vai melhorando a qualidade de ração, né? Exato. Então, vai avaliando o animal como um indivíduo isolado também, né? Então não é assim, todo mundo pode comer isso aqui, assim como nós, humanos, né? Não é todo mundo que pode comer os mesmos tipos de comida, né? Até porque tem gatinhos que durante a sua introdução alimentar não foram apresentados ao sachê, muitos deles não gostam do alimento úmido, eles acabam criando uma resistência e acabam não aceitando, né, comer o sachêzinho, porque eles não tiveram na introdução alimentar deles essa oferta. Então a gente conhece gatos adultos hoje que não aceitam o sachê e a gente não vai forçar. E quando a gente tem mais gatos em casa, mais de um gatinho, eu indico para os meus pacientes também adicionar um pouquinho de água junto com o sachê para fazer ele render um pouquinho mais, né? E a gente já forçar um pouco mais essa ingesta de água que a gente sabe que é benéfica para o trato urinário do gatinho, né? Perfeito. E agora tu falou em introdução alimentar. Vai até que idade essa introdução alimentar? Porque há muito tempo atrás, eu fiz um curso de atualização de felinos e eu vi que até os 7 meses, me corrige se eu estou errada, a gente teria que apresentar todos os tipos de proteína para eles, porque depois as papilas elas acabam criando um padrão Seletivo, né? É isso aí. Até os 7 meses é onde a gente vai oferecer. Por isso que hoje tu adotou um gatinho filhote, bebê, né? Ele inicia a alimentação dele úmida, que é através do mamazinho, alguns que ficam sem mãezinha, né? Com substituto do leite. E daí depois, o primeiro alimento que eu ofereço para os meus pacientes sempre é a ração úmida, sempre o sachê. Porque a ração seca, com o tempo, ele vai comer. Praticamente todo gato come ração seca, a não ser que ele tenha algum problema, né, dentário, alguma coisa assim. Senão ele sempre vai comer depois a ração seca. Mas a ração úmida não é sempre, né? Então, por isso que na fase de bebezinho a gente já oferece. E carne crua, qual é a tua opinião de ofertar carne crua? Porque tem alguns gatos que ficam enlouquecidos quando tu mexe em carne crua. Eu vou dizer o que eu oriento no consultório, né? Porque eu vou ter clientes assistindo aqui e vão dizer assim, tu tá perguntando, mas tu já viu. Eu oriento assim, que pode ser ofertado carne crua, mas tu pode discordar de mim, tá? Aqui tá free. Mas tem que ser congelada por 7 horas, porque daí esse congelamento acaba inativando ou eliminando parasitas que podem causar efeitos negativos, né, futuramente. Qual é a tua orientação? Eu ainda acredito que o melhor petisco para o gato é uma coxinha de frango com congelamento prévio. Eu recomendo 24 horas, tá, Pauline? Eu acredito que 7 horas já tenha um bom congelamento das bactérias e tal. Mas eu recomendo sempre o congelamento prévio de 24 horas, tá? A carne para carne também, só que aí depende muito do ambiente onde ele vive, né? Porque imagina tu ter um apartamento, uma casa, onde o gatinho é totalmente domiciliado, vai para cima da tua cama com um pedaço de carne crua ou com uma coxinha do frango, né? Ou em cima do teu sofá, da tua almofada. Então, é uma coisa assim que pro gato é bom, né? Para nós, às vezes, é um pouco incômodo. Mas se tiver a oportunidade, ó, o Neymar Júnior ali participando, né? O Neymar é morador aqui do consultório, da clínica, né? Mas se tiver a oportunidade de oferecer a carne crua, sim. Pode oferecer ou a carne ou a coxinha de frango, que eu acho excelente. Eu acho o melhor petisco que tem. Quanto mais próximo do natural, melhor. Perfeito. E o leite? Tem muito cliente que dá um leitinho de manhã cedo. Ele não sossega se eu não dou uma tigelinha de leite. Qual que é a tua opinião aí? A molécula do leite da vaca, né, é diferente da molécula, do tamanho da molécula do leite da gata. Então ali a gente já começa com um atrito muito grande.
Claro que a gente não vai pegar aquele gato que criou desde pequenininho, né, ingerindo esse leite, então a flora dele já vai estar acostumada e ele não vai ter diarreia nem constipação. Agora, se a gente pegar um gatinho, tu comprou um persa ou tu adotou um gatinho que nunca teve acesso ao leite da vaca e tu der o leite de vaca, né, vai fazer mal, vai causar dor abdominal, pode constipar, pode dar diarreia. Então, eu não recomendo, né? Até porque ele não tem nutrientes benéficos para o gato, ele não precisa. O gato é carnívoro, né? Estritamente carnívoro. Ele só é mamífero enquanto ele está mamando na mãezinha dele. E a gente coloca esses nutrientes que estão em falta para ele. Quando ele é desmamado precocemente, por algum motivo, ou a mãezinha veio a óbito, ou foi abandonado, eu indico o uso do substituto do leite, que a gente tem vários no mercado hoje, né? Tem da Organact, tem o Pet Milk. Então, sempre usar o substituto do leite e não o leite em si, né? Perfeito. E a castração? Tu orienta a castrar, não orienta? Existem linhas de veterinários que não concordam com a castração. Existe linha de veterinários que concordam com a castração, inclusive que ela tem que ser feita antes do primeiro cio. E outros que concordam que o gato precisa passar pelo menos por 1 a 2 cios antes de fazer a castração, né? Eu sei que todas essas linhas têm um embasamento científico de defesa que são coerentes, né? Então, todo mundo que segue uma linha dessas tem no que se respaldar, né? Eu, particularmente, até pela convivência em casa e por eles ficarem confinados, esses animais, eu acredito que entrar no cio para uma fêmea e para um macho sentir fêmeas no cio é estressante para eles se eles não podem completar a questão natural da cópula, né? Então, além da questão de câncer, de mama e de próstata, enfim, eu indico a castração por causa do bem-estar. Mas tu orienta o que aos proprietários? Na tua especialização, o que tu aprendeu? O que é melhor para eles, afinal? Eu sou 100% castração, tá, Paulina? Então, eu sou aquela opinião de que se tu quer mais um gatinho porque tu ama aquela mãezinha e tu quer aquela genética, compra mais um que tu sofre menos do que tu procriar o teu próprio gatinho, né? Então, eu indico sempre castrar, tá? A partir dos 6 meses, 7 meses de idade as fêmeas. O macho, se puder, dar uma seguradinha em casa para ele ficar mais garfield, mais bochechudinho, né? Se ele não tiver acesso à rua, castrar ali por volta dos 8, 9 meses, porque eu acredito que a liberação da testosterona melhora essa parte estética do gato, deixando ele mais ganachudo, mais macho, mais musculoso, né? Então, até por questão da maturação da uretra, ali do ureter, né? Então, se eu tenho essa opção de escolha do gatinho domiciliado, né? Eu castro a fêmeazinha com 6, 7 meses e o machinho com aproximadamente 8 meses, tá? Agora, gatinho que tem acesso à rua, o semi-domiciliado, 6 meses ali, a gente já tá castrando para evitar a procriação, né? Contrair doenças. Então, até o câncer de mama, sempre antes do primeiro cio, né? Já li vários artigos onde, depois do primeiro cio... tá falando uma perguntinha ali. Depois do primeiro cio, diminui câncer de mama. E já li também que a gente tem que castrar antes do primeiro cio. Então, eu sou da opinião de evitar o estresse, né? Evitar de que possa acontecer uma gestação indesejada, né? Então, a gente evita o cheiro do xixi do gato macho que não é castrado é insuportável, né? Porque fica muito forte devido à alta testosterona. Então, a gente consegue um convívio melhor e a gente evita várias coisas entre doenças, gestação indesejada, o mau cheiro dentro de casa. Então, eu sou sempre a favor da castração. Não tem hipótese que eu seja a favor de deixar o macho ou a fêmea inteiros. A não ser que seja para criação, aí já é mais a parte de de gatis, né? Que eu praticamente não atendo, né? Atendo muito pouco. Sim. É que eu estudo a linha da medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, né? E aí na especialização, por conta dos canais energéticos, por conta dos meridianos, a parte de acupuntura, né? Se aprende bastante sobre a importância de preservar os órgãos dentro do animal, como ele nasceu
Só que a gente tem que levar em consideração a rotina, o meio que ele está inserido e tudo mais, né? Sim. Então eu também sou a favor da castração, eu sempre oriento meus. Porque Uhum. assim, tem pessoas que chegam no consultório e dizem assim, ah, tem uma fêmea, ela já é calminha e tudo mais. Eu não vou castrar, optei por não castrar. Eu digo, espera o primeiro cio que tu vai me ligar querendo É, castrar. ou Elas ficam enlouquecidas. enlouquecidas. Ou chega lá nos 8 aninhos, né? Onde tá mais velhinha e faz uma piometra, né? Que daí é uma cirurgia de urgência, onde a gente já tem um risco muito maior, a gente já tem um risco muito grande, né? Pelo gatinho estar um pouquinho mais velhinho, por estar submetido já com essa doença que acomete o útero da gatinha não castrada. Então, em algum momento, talvez vai ser castrado, né? Então, quanto antes a gente puder fazer, melhor. E o machinho também, né? A gente sabe quem mora em apartamento que eles identificam até 3 quadras de distância. Eu acho que é isso que eu me recordo. O hormônio, né, da fêmea no cio. Então tem muitos machos que acabam se jogando na janela por causa do cheiro da fêmea que está no cio, acabam fugindo, tentativa de fuga o tempo todo. Então eu só vejo positividade em castrar. E diferente da cadela, né? A fêmea felina, ela entra no cio na presença do macho. Mas Né? Então a pessoa não vai ter o inconveniente do cio só 2 vezes por ano. A fêmea também sente machos no bairro. E aí ela acaba ciclando mais vezes no ano. Então aquele exato. desconforto, a gata enlouquecida, subindo literalmente nas paredes. Se tu tiver um papel de parede assim que é textura, as gatas conseguem subir nas paredes literalmente É quando tá no verdade. cio, né? Sem contar o choro, né? O choro a noite toda parece uma criança. Sim. Verdade. Aí os donos me ligam de madrugada. Ai, parece que ela tem alguma dor, ela tá sofrendo. Eu digo, não, meu querido, ela quer copular essa gata, vamos castrar ela. Enriquecimento de ambiente, o que que tu orienta, assim, porque gatos que são confinados em apartamento, com tela, com isso, com aquilo, 50 metros quadrados, o que que o proprietário pode fazer para esse gato não entrar em depressão, né? Eu vou fazer só um parêntese também, que eu acho que isso faz parte do conforto do gato, né? A questão das caixinhas de areia. Tem gente com 2 gatos e uma caixa, não pode, né? Então, se a gente tem 2 gatos, a indicação são 3 caixas de areia e que elas se mantenham sempre limpas, né? Higienizadas, porque gatinho não gosta de banheirinho sujo. Então, esse é só um parênteses que eu queria fazer, que já engancha um pouquinho na tua pergunta, né? Mas enriquecimento de ambiente, o gato ele não precisa de luxo nenhum, né? A gente que gosta de comprar coisa bonita, o dono de gato é doente por comprar coisa pro gato. Se ele tiver uma oportunidade, ele tá contando a história do gato e tudo ele compra pro gato, né? Mas, claro, quem pode comprar um arranhador de 3 andares é legal, né? Tu ter na tua sala um arranhador de 3 andares pro gato brincar. Mas se não for possível, caixa de papelão, dá pra gente fazer vários buraquinhos para eles brincar dentro. O gato gosta muito de se esconder, né? De se proteger dentro de casa. Então, arranhador, né, é bem importante, aqueles arranhadores de sofá, bolinha de papel, aquelas varinhas, sabe, para tu brincar com o gato, aquelas que tem a peninha na ponta, aquela é a mais legal, assim, durante uma hora tu consegue cansar bastante ele. Eu não sou a favor do laser, tá? Que tem o laser point, que muita gente gosta de usar para brincar, para o gato pegar, porque eu acho muito frustrante. Então, ele vai estar sempre atrás de uma presa que não existe, né? Tipo, a gente faz ele de bobo. Então, esse laser point eu não gosto, eu até tinha uma época na loja, depois eu dei para as crianças brincar, porque eu não concordo com a venda dele. Eu gosto bastante daquelas bolinhas com luzinha, quando possível, bolinha de papelão enrolada na meia, para eles brincarem também. E o importante é o nosso contato, a gente brincar com o gato, né? Então, o gato é um bichinho que ele gosta de atenção, mas também no tempo dele. Tem gato que não gosta de cola, a gente tem que respeitar. Tem gato que gosta de ser escovado, então a gente pode escovar. Eu tenho clientes que sobem no arranhador para o tutor escovar. Então, isso é uma questão de hábito que a gente cria desde pequenininho, né? Que também para ele é um prazer. Eu acho que Perfeito. é isso. E a escovação também é importante por causa das bolas de pelo, né? Que a gente não colocou. Ó, uma pessoa perguntou aqui, ó, na questão do inverno e a umidade, quais os cuidados? É importante essa pergunta, né? Eu tenho bastante paciente com um problema respiratório nessa época do ano. Nós também, Pauline. Muitas vezes é rinotraqueite, muitas vezes apenas uma asma, né? Apenas uma asma. Porque a gente mora aqui na serra, então é muito úmido. Questão do inverno, umidade, os cuidados a gente
é tentar controlar essa questão da umidade, né? Porque a umidade acaba contribuindo para a gente ter formação de ácaro. Então, quando a gente tem muito tapete, cortina, ursinho, essas coisas todas contribuem, né, para a formação de ácaro no ambiente. Então, manter o mais limpo possível. A casa onde vive E gato. calefação, né? Calefação, quem tiver a Calefação, possibilidade de ter. exato. Climatizar, né? E tem pessoas que, gente, isso é muito sério. Gatos que têm fumante dentro de casa sofrem muito. Se vocês puderem, principalmente na época do inverno, descer, fumar o cigarro lá fora. Não adianta só fumar na janela, a fumaça vai entrar para dentro de casa. O gato só tem esse lugar para viver. Tu consegue sair de casa, ele não. Incenso dentro de casa não é uma boa. E aqueles bom ar automático não é uma boa também. Até o né? desodorante, né? O desodorante aerosol, quando usa no banheiro, que o gato ele é muito friquento, né? Ele tá sempre observando o que o tutor tá fazendo. Então, às vezes, tu vai no banheiro, tu vai usar o desodorante, se tu usa aerosol, cuidar para ele não ficar no mesmo ambiente, né? Porque tudo que for assim com micropartículas faz muito mal pro trato respiratório dele, né? Então, principalmente nessas épocas de inverno, a gente, aumenta o problema respiratório no meu gato. Mas é porque antes tu deixava as janelas abertas. E aí ele não sentia tanto. Então, bom ar, cigarro, incenso, não é uma boa. Para quem gosta bastante de cheirinho, né, Pauline, eu recomendo usar no difusor óleo essencial, que não faz mal pro gato, né? A gente tem várias opções hoje de óleos essenciais puros, que a gente consegue botar no difusor no ambiente onde o gatinho mais fica, contribui bastante para a respiração dele melhorar, né? E a questão ele já faz uma nebulização natural, né? Roupinha em gatos, não é uma boa na minha opinião. Como é que ele vai se limpar? O gato precisa se lavar, né? Se lamber. Então, o gato saudável, ele se lambe. Às vezes, a pergunta vem da Érica porque ela vem de lugar quente. Então, em lugares... as pessoas que vêm do Nordeste, da região mais assim, norte, mais quente, né, aqui pro sul, eles acabam achando que o gatinho passa muito frio. Talvez ele estranhe um pouco mesmo no começo, né? E se for possível, daqui a pouco botar uma roupinha em alguma situação muito específica, que tá muito frio, que tu vai colocar para ele se esquentar e depois tu já vai tirar. Mas manter o gato de roupa, eu não recomendo. Por mais que a gente tenha até opções de tricôs, né, e para o gatinho, eu não recomendo justamente porque impede ele de se lavar, podendo formar nós no pelo, né? Então, até a mesma troca natural. A gente tem que sempre respeitar a espécie felina, né? O que o que for mais natural da espécie é o que a gente tem que conservar. Então, jamais um gato usaria uma roupa por conta própria, né? Exato. Uma pergunta muito importante que eu tenho, assim, semanalmente no consultório. Se eu tenho um gatinho, eu posso colocar outro gato nesse ambiente? Tô achando que ele tá muito sozinho. De repente, percebi, ou eu ficava em casa e agora eu encontrei um emprego e o gato vai ficar mais sozinho em casa, quero botar outro gato em casa. O que tu orienta? Gato é igual pessoas, né, Paulinha? Eu sempre digo, pode ser que ele goste, pode ser que ele não goste. Pelo simples fato de olhar, pode ser que ele não vai com a cara do outro gato, né? E a gente não tem como opinar em relação a isso. O que a gente tem que fazer? Uma introdução, e essa introdução às vezes demora muito mais de 30, 60 dias. Não é igual o cachorro, hoje ele vai ser teu irmãozinho, eu vou botar ali, vocês vão brincar juntos, no outro dia eles estão bolando, brincando juntos. O gato não, né? Porque tem muito essa questão hormonal. Então, eu indico sempre fazer uma adaptação prévia, tá? Porque para ele ir sentindo o cheirinho aos poucos, né? Então, eu recomendo no primeiro momento a gente botar ele num quarto. No segundo momento, a gente espaçar para mais uma sala. Num terceiro momento, deixar junto quando a gente está junto. Nunca sair, botar os dois gatos lá, fechar a porta e sair, porque isso pode dar até um óbito, né? Pode dar até uma guerra, um fight e alguém ficar se machucar. Então, eu recomendo sempre fazer uma adaptação gradativa, respeitando o limite do gato que já mora lá. E o dono do gato sempre conhece ele como ninguém, né? Então, ele sabe se ele, pelo o temperamento dele, se ele é dominante, né? Como vai ser a aceitação? Se o gatinho é muito ciumento, muito possessivo, eu recomendo não introduzir outro gato.
E também a questão do espaço que a gente falou antes, né, Pauline? Tem que ter um espaço adequado. Não que, sempre tem lugar para mais um. Tem, até a gente acabar desenvolvendo um problema comportamental nesse ambiente, né? Por causa do excesso de gatinhos no mesmo local. Mas com o tempo, eles vão tolerando um outro até virarem amigos. E lembrando que essa separação, né, que tu falou, de deixar num quarto e tal, sempre priorizem deixar, que nem tu disse, o gato novo preso. Isso. Porque senão o gato que é o dono da casa, porque na cabeça do gato, ele é o dono da casa, não é tu. Aí tu tá causando uma injustiça, né? Como é que esse gato novo tá solto pela casa e eu, que sou o dono da casa, tô preso? Então isso pode causar doenças no gato, né? E não podem esquecer de testar o gato novo, né? Porque sempre testar. Nunca, achei um gatinho debilitado na rua, vou levar para minha casa e é meu gato que aceite. Não, né? Então a gente tem que testar, porque a gente pode estar levando uma FIV onde não tem prevenção, teu gatinho em casa não está protegido, né? A gente pode levar pulgas, né? Porque a pulga também transmite inúmeras doenças. E a gente pode estar levando a própria FeLV, que existe vacina, mas a gente sabe que nenhuma vacina é 100%. Elas reduzem os sinais clínicos, né? Protegem muito, mas também não isenta de possivelmente contrair uma doença. Então, sempre testar o gatinho. Achou um gatinho, resgatou, comprou, leva no veterinário. Depois, o segundo lugar que ele vai ir é para casa. Isso. E a vacina, que nem tu disse, né? Ela serve para proteger o animal, mas não é para desafio diário, né? Tem gente que, porque o gato é vacinado, daí coloca um FeLV positivo em casa, é um desafio diário que algum dia vai ter uma falha na imunidade do teu gato e ele pode acabar desenvolvendo doença mesmo estando vacinado, Exatamente. Né? Deixa eu ver aqui. Quais são as doenças mais comuns que tu tem na tua rotina? Infelizmente, Pauline, aqui a gente tem muita FeLV, tá? Eu acredito que no Rio Grande do Sul ainda a gente tem muita FeLV a nível de Brasil, né? Pego muita FeLV, então muitos gatos testados diariamente, infelizmente, são FeLV positivo. A FIV também, que é uma doença que nos deixa extremamente triste, né? Quando a gente diagnostica, tem bastante também. Esporotricose. Eu hoje estou com dois pacientes, um paciente internado, o outro eu dei alta com esporo, né? Que é uma doença extremamente agressiva. Para quem não sabe, é uma doença fúngica que acaba acometendo o gatinho quando ele se envolve por briga ou mordedura na rua, né? Arranhadura. E é uma zoonose, a gente fica submetidos a pegar também, né? Então, são essas doenças bastante comuns, micoplasma, né? E giardia, o gatinho onde não vem de lugar que tenha uma higiene suficiente. E agora, eu não sei se é só comigo, contigo também, mas eu acredito que com todos os colegas que trabalham com clínica, quando vira esse tempo, começa esse frio assim, muitos casos de rinotraqueite. Sim, a gente tem bastante doença renal. Tem bastante doença renal e cistite. Né? Pegamos também bastante. Por cálculos, por sedimentos. No frio aumenta bastante, até porque os gatos ficam preguiçosos, né? E aí eles não vão até a caixinha de areia fazer xixi quando estão apurados. Aí eles ficam deitados. E dependendo da alimentação que tem, eles criam microcálculos, né? Então a gente tem bastante problema urinário na nossa rotina, pelo menos ali no consultório. A gente tem muitas casas aqui em Nova Petrópolis. Caxias tem mais apartamentos, tem bastante casas, mas tem muitos gatos em apartamento, né? Então aqui, como a gente tem muitas casas, muita gente tem um gatinho semi-domiciliado. Ele mora em casa, mas ele faz xixi e cocô no pátio. E aí começa essas épocas chuvosas e muito frias, e o gatinho não quer sair no frio. Até mesmo o tutor esquece de abrir a porta para ele ir fazer xixi. E ele acaba contendo muita urina e desenvolvendo muita cistite também. E tu indica exames de rotina para os teus pacientes felinos?
Eu indico ao menos uma vez por ano fazer um hemograma, que é um examezinho básico de sangue, um bioquímico para a gente ver como que está a função renal dele, hepática e glicemia, e um teste de FIV e FeLV toda vez que tiver contato com algum gato desconhecido. Então, o gatinho que está só no apartamento, ele é negativo, ele não internou em nenhum lugar, ele não tem nada disso, eu não acho necessário fazer o teste anual, tá? Mas o gatinho que tem contato com outros gatos, que vem uma visita, vem uma irmã visitar, ou ele passou por alguma hospedagem, alguma internação, eu indico testar anualmente. E aí tu espera quanto tempo depois dessa exposição para fazer o teste? 30 dias. Tá. Normalmente, assim, quem adota, eu já faço o teste na hora, tá? A gente tem a indicação de esperar uma semana para fazer o teste. Eu já faço o teste, porque a notícia ruim já tá ali logo, né? E daí, se dá negativo, eu peço para retestar em 30 dias. Que a gente sabe que dificilmente o tutor faz, né? Ele já quer iniciar protocolo vacinal e é negativo e ponto. Mas eu acho que se a gente entrar no mérito da FIV e da FeLV, a gente vai ficar umas 2 horas e meia conversando tranquilo, né? Porque a FeLV, ela tá presente em tudo, ela é um inimigo invisível. Então, quanto mais a gente testa, procura, em algum momento a gente vai encontrar. Então, não dá pra gente cair nessa neura também, né? Então, se o paciente é novinho, 2 aninhos, 3 aninhos, e ele não apresenta nenhum sinal de doença, né? Tranquilo. E tu disse que tem mais casas aí. Eu queria saber como que tu orienta os proprietários a questão da vida livre dos gatos, né? Porque não adianta, às vezes tu adota um gato e o gato te adotou. Se aproximou da tua casa, tu começou a alimentar, o gato começou a entrar na tua casa para dormir, daqui a pouco ele tá mais em casa do que fora. Mas eu adotei um gato assim, infelizmente ele morreu, não sei como, mas acordou morto, como diz o outro, né? Que ele acabou adotando a vizinha, ficou lá, começou a ficar lá, e aí um dia eu tava viajando e o gato morreu. Enfim, o que tu orienta? Vale mais a pena tu confinar esse animal ou tu deixar ele ter uma vida livre, né? Como ser um dono responsável mesmo que o animal esteja livre para a rua? Eu sou a favor do gato confinado, tá? Os meus gatos são todos confinados aqui na clínica. Eu tenho 4 gatos aqui. Todo mundo vive bem em harmonia, família feliz. Mas o tutor que tiver condição de manter o gato confinado, a gente sabe que ele tem uma sobrevida, né? Uma vida tranquila de 22, 23 anos. O gato que tem acesso à rua, o semi-domiciliado, a gente sabe que por algum motivo até os 7, 8 anos ele vai vir a óbito. Ou ele vai ser atropelado, ou ele vai ser mordido por uma cobra, ou por uma aranha, ou por um gato com esporo, ou um gato FIV. Então, alguma tragédia sempre acontece. Eu sempre digo pro Neymar, a rua é perigosa. Ele olha na janela, eu deixo ele até a soleira da janela, eu digo, a rua é perigosa. Porque na rua tá sempre suscetível a alguma coisa ruim acontecer, né? Dentro de casa dificilmente vai morrer. Agora, o gato que, por exemplo, assim, a gente adotou, né? Ele é um gato comunitário, ele é um gato que tem uma vida boa dentro de casa, ele vai até o pátio, ele faz xixi, ele faz cocô lá fora, ele vai pegar um solzinho, ele vai brincar, que a gente não durma na questão de antipulgas, né? Manter sempre o antipulgas em dia, porque todo mundo acha que é normal o gato ter pulga, e não é normal o gato ter pulga, porque a pulga transmite, né, doença de um gato doente para o nosso gatinho saudável, se ele estiver sem proteção, né? A pulga carrega muitas doenças. E manter o teste dele anual em dia, testar ele todo ano e vacinar ele todo ano com a quíntupla se ele for negativo, né? E se quando o caso do gato é positivo, ele é FeLV positivo e ele vive na rua e vive na tua casa e tem acesso à rua, eu acho que a gente está sendo irresponsável, né? Em permitir que ele fique na rua transmitindo doença para outros gatinhos que são da rua e não têm essa proteção. Então, o gato, quando ele é portador de FIV ou FeLV, é responsabilidade nossa, ao saber disso, em confinar ele, deixar ele dentro de casa. E casa é grande, né? Então, apartamento, por menor que ele seja, tem um espaço legal onde ele vai ter uma janelinha para pegar um sol, onde tu pode ter lá e entrar um ventinho para ele trocar o ar, onde tu vai poder fazer vários atrativos para ele com caixa de papelão, bolinha, varinha. Então, eu acho que o gato mais seguro é o confinado, né? É o dentro de casa. Agora tem alguns influencers, né? Que estão ensinando a passear com coleira na rua.
que eu não tive nenhuma experiência positiva dos meus pacientes que tentaram. Aliás, eu vejo que os gatos ficam muito estressados com a situação. Mas já ouvi relatos de pessoas que não eram minhas clientes que dizem que o gato gosta. Mas, enfim, eu não indico. Agora, se for para fazer, acho que tem que começar muito cedo, para que o gato entenda que aquilo é uma condição normal, né? Eu acho que isso parte do princípio da gente conhecer o gato, né? Saber se ele é sociável, se ele é tranquilo. Agora, o gato estressado, o gato que tem medo, né? Até para sair de casa para ir no veterinário, que não convive com a caixinha de transporte, que eu sempre recomendo manter a caixinha de transporte aberta em casa, com cobertinha dentro, para ele ter aquela sociabilidade, aquela facilidade de entrar na caixinha para ser transportado, né? Tem gatinhos que convivem legal com isso. Tem até aquelas mochilinhas com vidro atrás, que eles vão olhando para fora, né? Então, isso depende muito da individualidade do gato. Eu tenho vários pacientes que vêm até a consulta para fazer vacina, consulta, ou até para castrar de peiteirinha. E eles vêm super de boa. Agora, tem uns que a gente não consegue nem botar peiteira, que é perigoso se enforcar. Então, depende muito do temperamento desse gato. Tem uns que são mais zen, vai ser mais tranquilo, né? Ele ir até a graminha, ele fazer um passeio. Mas eu acho que o gato se sente mais protegido mesmo no ambiente onde ele é acostumado, né? Não é igual o cachorro, tu vai sair lá na avenida com ele dentro da peiteira, um caminhão vai buzinar e ele vai se assustar, perigoso ele escapar ou morrer. Então a gente tem que cuidar também muito do local onde a gente leva eles, né? Certo. Então pode dar certo, como pode dar muito errado. Então, é tu conhecer o teu bicho, fazer uma tentativa, se vê que foi muito estressante, melhor não fazer de novo, né? Tem uma história bem curiosa, Pauline. Uma vez um amigo tinha uma loja de bicicletas aqui no centro e ele trouxe uma bicicleta para fotografar aqui na frente da clínica, que ele queria botar a cestinha de pet, né? Uhum. E eu coloquei o Neymar Júnior, meu gato, e foi o tempo de eu colocar e o Neymar deu um pulo, assim, ele voou. A sorte é que ele veio em direção à porta da clínica. Se ele fosse para a avenida, já era, né? Então, ele é um gatinho que eu não consigo levar para lugar nenhum. Esse aí é um candidato a ficar na clínica, né? Ele é... Mas acho até que ele é uma estátua. Deixa eu perguntar, vou te fazer mais 2 perguntas só, porque o nosso tempo tá acabando, ok? Já, olha só, já é 13h15, guria. Que legal, muito rápido. Passou muito rápido. O que tu orienta quando o cliente vai viajar? Deixar o animal, o gato, num hotel, chamar uma pet sitter em casa ou levar o gato junto? Tô te pedindo a tua opinião. Tenho minha opinião para todas essas respostas, mas eu quero saber a tua, porque a especialista é tua. A minha opinião é sempre que possível, né, contratar pet sitter para cuidar do gato em casa, tá? O gato ele vai sempre sofrer quando ele sair do ambiente dele, da natureza dele, a não ser que ele seja acostumado. Eu vou te dizer que eu tenho 1 ou 2 pacientes, clientes que hospedam aqui comigo e eles fingem costume. Toda vez que eles chegam, eles já vão comer, eu deixo eles num espaço grande, né, individual, assim, separadão. Eles ficam super bem. Agora, por exemplo, um gatinho que não é acostumado, nunca sai de casa, tu trazer ele para clínica ou levar para uma escolinha, eu acho que ele sofre muito, né? E eu não recomendo. Agora, levar na viagem só se for de extrema urgência, né? Por exemplo, assim, eu vou ficar 1 mês na casa de alguém que eu não tenho o que fazer, tenho que levar. Aí é uma situação. Agora, levar por prazer, não. Sempre eu indico a pet sitter ir na casa, trocar caixinha, brincar 1 horinha, né? E aqui em Nova Petrópolis a gente tem meninas que fazem esse serviço muito bem feito. Então eu sempre recomendo que vá na casa mesmo, brinque com o gato, troca a caixinha de areia, dá comidinha, atenção para ele. 1 horinha por dia, ou 1 horinha de manhã, 1 horinha de tarde já é o suficiente para ele ficar super bem. Não sei se a tua opinião é essa também. Eu sou dessa opinião também, porque imagina, o gato leva um tempão para se adaptar. Quando tu troca de apartamento, vai morar numa casa, o gato às vezes leva 1 mês para sair da porta de casa. Aí do nada tu sequestra o gato e leva para um lugar. Aí daqui a pouco ele tá se adaptando lá, tu traz de volta para casa. Então eu acho que são situações muito estressantes, né? Se ele tiver algum problema para disparar, dispara na hora. Verdade. Como... Então, assim, a nossa última pergunta
a minha última pergunta, que eu acho que resume tudo e vai melhorar a qualidade de vida dependendo do manejo das pessoas, né? Como que a gente pode... O que eu posso fazer a partir de hoje? Eu tenho gato. O que tu dá de orientação, assim, do geral? Ambiente, alimentação, frequência veterinário, para a gente prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida, deixar a imunidade do animal boa, apanhado geral. O que eu sempre digo para os meus pacientes que são testados, vacinados e vermifugados e sem pulgas. Se eles tiverem com esses 4 itens em dia, dificilmente eles vão adoecer, tá? Levar no veterinário, se não estiver bem. Se o gatinho tá bem, tá comendo, a vida normal dele, vai levar no veterinário uma vez por ano para fazer um check-up e colocar as vacinas em dia, tá? Agora, para manter ele bem, ele estando com tudo isso em dia, eu acho que ele já vai estar com a imunidade alta. Por mais que muitas pessoas às vezes não acreditam, não confiam nessa questão que eu sempre falo, bato na tecla do antipulgas, que eu acho que o antipulgas tem que estar sempre em dia. A pulga é um fator muito estressante para o gato. Além dela transmitir muitas doenças, né? Ela estressa. Imagina um parasita ali te cutucando, te coçando, igual a pessoa que fica com piolho o tempo todo. Não quer dizer que tu seja alérgico. Então, às vezes, ele não demonstra lesões na pele ou queda excessiva do pelo. Mas ele tá com o parasita ali. Então, não é justo, né? Então, isso faz baixa da imunidade, consequentemente, também. O vermífugo, tem veterinários que optam em a cada 6 meses, outros uma vez por ano. E tem aquele tutor que sempre dá o vermífugo quando o gato não tá bem. Eu sempre peço, né? Sempre oriento. Se não tá bem, não dá vermífugo, porque o vermífugo sempre vai baixar a imunidade do gatinho, né? Então, sempre quando ele estiver bem, que ele deve ganhar as vacinas, o vermífugo, o teste, a rotina, né? E manter ele sempre na rotina dele, diária, mais próxima do normal. O gato gosta de rotina. Eu não sei se todos são virginianos, mas os gatos gostam de rotina, né? Eles gostam sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários, com as mesmas pessoas, né? Então, manter o mais próximo disso sempre. Perfeito, então, Fer, muito obrigada. Eu só tenho a te agradecer, assim, por tu ter disponibilizado teu tempo, a tua sabedoria, a tua experiência de vida, né? Porque isso enriquece. Essas lives que eu faço são porque eu sou clínica geral, né? Então, se a gente quer ser bom em tudo, a gente não é bom em nada, né? E tem muita gente que não sabe o que tem de disponível para os seus pets. Então, por isso que eu gosto de chamar especialistas para conversar aqui, até para fazer uma ação social com os proprietários, né? Conhecimento de graça, né? Conhecimento disponível. Então, eu fico bem feliz de tu ter aceitado o meu convite e ter participado. Eu que agradeço. Eu agradeço o teu convite, a tua disponibilidade também. Para mim é um prazer. E a gente pode fazer outras lives depois, discutindo outros assuntos, né? E se tu quiser falar de gato, a gente pode até marcar um retiro, né? Porque eu gosto tanto de conversar. Quando vê, olha, 1 hora passou tão rápido. E a gente sempre tem novidades, né, Pauline? A gente está sempre em busca de conhecimento, em agregar coisas boas para os nossos pacientes, sempre pensando neles acima de tudo. E então, eu sou muito grata a tudo, grata a ti pela oportunidade e até a próxima, então. Até a próxima. Vamos escolher um assunto daí mais pontual, que daí a gente desmembra esse assunto. Hoje foi só para tirar o proprietário do limbo, né? Aí agora nós vamos começar nos assuntos específicos. Isso aí, tá bom? Então, boa semana, bom trabalho. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.